A menção do Livro de Mórmon à seda e ao linho às vezes levanta dúvidas. Esses tecidos eram conhecidos no Velho Mundo, mas não foram encontrados no Novo Mundo, e por isso, sua presença no Livro de Mórmon tem sido criticada por alguns. No entanto, pesquisas arqueológicas e antropológicas ofereceram vários exemplos de roupas americanas antigas que poderiam se encaixar nessas descrições. Antes de explorarmos várias possibilidades, vale a pena observar o que as palavras seda e linho significavam na época em que o Livro de Mórmon foi publicado. O Webster's Dictionary diz que linho geralmente se referia a roupas feitas de linho ou cânhamo, mas também poderia ser usado simplesmente como um adjetivo para tecidos brancos ou pálidos semelhantes ao linho. Isso dá grande margem de interpretação ao que isso significaria na época. A Bíblia King James também apresenta certa ambiguidade quanto ao significado de seda. Embora pudesse significar a verdadeira seda chinesa, provavelmente se referia à seda mediterrânea de mariposas selvagens. Com base nessas informações, o uso de seda e linho no Livro de Mórmon pode não ser tão rigoroso quanto alguns pensam. Em geral, a seda é suave, macia e fina, enquanto o linho é um pouco mais grosso, áspero e encurpado. Com isso em mente, vamos explorar alguns tecidos do Novo Mundo. Devido à sua natureza perecível, pouquíssimas roupas antigas sobreviveram até os tempos modernos. No entanto, achados raros em sítios arqueológicos fornecem informações sobre a natureza dos tecidos e roupas pré-colombianos, assim como descrições em relatos coloniais e tradições remanescentes. O estudioso santo dos últimos dias, John Sorensen, observou que alguns tecidos eram feitos de plantas com aparência e toque muito parecidos com o linho europeu. Um deles era feito de fibras da folha de plantas de agave, mas as fibras de outras plantas produziam resultados semelhantes. Um conquistador espanhol observou que os astecas tinham tecidos feitos de cânhamo, que é semelhante ao linho. Outro historiador escreveu que os toltecas tinham vários tipos de tecido que eram como linho fino e como linho grosso. Portanto, embora alguns leitores tenham visto a falta de linho europeu como evidência de que o Livro de Mórmon era uma produção do século XIX, as referências do texto ao linho feito de fibras finas são apoiadas por evidências da Mesoamérica. Os tecidos que poderiam ser chamados de linho faziam parte do rico patrimônio cultural pré-colombiano, exatamente como sugere o Livro de Mórmon. Embora a seda tenha sido descoberta em antigas fontes chinesas e mediterrâneas, agora se reconhece que a seda selvagem, nativa das Américas, era conhecida e utilizada nos tempos pré-colombianos. De acordo com Patrícia Anna Waltz, uma autoridade em têxteis pré-colombianos, há evidências de que, em certas regiões da Mesoamérica, o filamento de uma seda selvagem, os casulos de lagartas que se alimentam das folhas do medrono, que é um carvalho vermelho, era usado em pequenas quantidades para fins decorativos. Vários outros materiais, como pelos de animais e plantas, eram usados em tecidos semelhantes à seda. A paineira produz fibras ao redor de suas sementes, que eram transformadas em tecido sedoso. Grama-seda cresce na atual Guatemala e produz um tecido sedoso. O abacaxi selvagem, pelo de coelho, algodão mexicano e possivelmente outros tecidos descritos nas primeiras fontes espanholas poderiam ter sido qualificados como um tipo de seda. Não é de surpreender, dada a sua composição delicada e efêmera, que exemplos arqueológicos de seda ou tecidos semelhantes à seda não tenham sido identificados na arte nefita ou na arte mesoamericana. A disponibilidade de materiais semelhantes à seda e a exploração da seda selvagem real, desde os tempos pré-colombianos até hoje, apontam para a probabilidade de que a seda ou materiais semelhantes à seda fossem conhecidos e estivessem disponíveis na época do Livro de Mórmon. Essas descobertas demonstram que as referências do Livro de Mórmon à seda são plausíveis, não importando se elas se referem à seda real, a tecidos semelhantes à seda ou a alguma combinação dessas possibilidades. Em resumo, quando os termos seda e linho são entendidos como nomes aproximados para roupas do Novo Mundo, surgem inúmeras possibilidades que podem se correlacionar com os termos do Velho Mundo. John Sorensen concluiu: a Mesoamérica evidentemente exibe quase um embaraço de riquezas para a seda e o linho de Alma, capítulo 1, versículo 29. Todos os críticos, exceto os mais trivializadores, devem ficar satisfeitos com os paralelos. Para ler o artigo No Why completo, clique no link na descrição abaixo.